Vem aprender do jeitinho que cai na prova. Vem aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje nossa videoaula é sobre posição relativa de duas retas. Se você não assistiu nada sobre geometria analítica, vá lá no final dessa videoaula, clique na playlist, faz a maratona que você vai ficar craque, certo? Mas aqui, professor, sem enrolação, me explica aí esse negócio de posição relativa de duas retas. Então vamos lá. Vou falar do caso 1 e caso 2 e eu vou fazer duas questões. Assiste até o final que você vai entender. Ó. Caso 1. Vou pegar primeiro aqui o gráfico. Ó. Eu tenho duas retas, tá vendo? Ó? Reta R de azul e T de rosa. E elas têm aqui um ângulo, tá vendo? Ó? De inclinação relativa ao eixo do X. Aprendemos isso aqui em coeficiente angular, nessa videoaula aqui, né? Como achar o coeficiente angular? Então, o coeficiente angular depende dessa inclinação, desse ângulo. Quando os ângulos são iguais, tá vendo? Ó? Os ângulos α1 e α2 são iguais, a gente vai ter, como é que a gente acha? Coeficiente angular, tangente do ângulo, né? Então, a tangente desse ângulo, já expliquei nessa outra aula que eu sugeri, ó. A tangente desse ângulo vai ser igual a tangente desse outro. A tangente desse ângulo vai ser igual a tangente desse outro. Então, como a gente acha o coeficiente angular a partir das tangentes do ângulo, a gente vai ter coeficiente angular igual. Quase que não sai, ó. Coeficiente angular vai ser igual. De novo, então, quando eu tenho o mesmo ângulo, o coeficiente angular vai ser igual. Ok. E o que é isso aqui, professor? Coeficiente linear. Então, quando o coeficiente angular é igual e o linear é diferente, eu vou ter retas o quê? Paralelas, certo? Essas retas vão ser paralelas. Ok, professor. E aí? Agora, quando eu tenho coeficiente angular igual, mas o linear é diferente, essas retas são coincidentes. Como assim, professor? Eu risquei aqui de azul e de rosa aqui por cima, tá vendo? Então é como se fosse uma e a outra em cima. Elas são coincidentes. Como assim, professor? Me explique melhor. Vamos ver uns exemplos aqui, ó. Retas paralelas, como é que pode vir? Tá vendo, ó? Essa aqui é a equação reduzida da reta. Y é igual a m, que é o coeficiente angular, x mais n, que é o coeficiente linear. Então, eu tenho essa equação aqui da reta, ó. Y é igual a 3x menos 1. E eu tenho aqui y é igual a 3x mais 2. Pode prestar atenção que eu tenho aqui, ó, 3 e 3. O coeficiente angular é o quê? Igual. O coeficiente angular é esse mzinho aqui, né? Que fica na frente do x. O coeficiente angular é igual. Opa, mas o coeficiente linear é diferente. Opa, então essas retas, eu nem fiz o gráfico, mas só em analisar, eu sei que essas retas são paralelas, tá vendo? Ó? Ok, professor. E nessa outra aqui, ó, eu tenho o coeficiente angular igual, ó, 4 e 4. E o linear também é igual, ó. Então, o que acontece? Esse caso aqui, ó, as retas são coincidentes, ok? Tem um caso particular, que a gente não vai falar muito, só uma observação, é quando esses ângulos são de 90 graus, tá vendo, ó? Quando o ângulo é de 90 graus, aí eu formo essa reta aqui vertical, tá vendo, ó? Tudo bem? Nesse caso, nem seria interessante falar sobre coeficiente angular. Por quê? Porque a tangente de 90 a gente não define, a gente não consegue encontrar, certo? Mas isso aqui é só uma particularidade. Vamos ver aqui esse caso 2. O que é que fala o caso 2? Quando R é perpendicular a T, ou seja, quando forma 90 graus, símbolo aqui de perpendicular, ó, reta R, reta T, elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Então elas são o quê? Perpendiculares. Aí a gente tem essa peculiaridade aqui, ó, que o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra é igual a menos 1, ou a fórmula pode vir assim, ó, passando esse M2 dividindo, né? M1, que é o coeficiente angular de uma reta, é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da outra. Isso aqui é bem interessante, certo? Ó, vou dar um exemplo. Uma reta 2x mais menos 1, 2x menos 1. A outra, y é igual a menos 1 sobre 2x mais 3. O que aconteceu aqui, pessoal? O coeficiente angular aqui é quanto? Esse número que está na frente do x, ó, é 2. Então, se eu posso perceber que se eu botar o 2 aqui, ó, vai ficar realmente menos 1 sobre 2, tá vendo? Então, essas duas retas são o quê? Perpendiculares. Elas se cruzam fazendo um ângulo de 90 graus. Vamos fazer dois exercícios para ver se você entendeu. Vamos fazer aqui a questão 1, depois vamos fazer a questão 2, cada uma fala de um caso, então assista até o final. Ó, determina a posição relativa entre as retas, aí ele dá uma equação da reta e a outra equação da reta, tá vendo? Ó, uma equação e a outra equação da reta, certo? Ele quer saber
a posição relativa. Ele quer saber se elas são perpendiculares, paralelas, certo? Então aqui o primeiro passo é pegar cada uma das equações e transformar elas na forma reduzida, certo? Eu explico isso aqui nessa aula, mas vou explicar aqui de novo, certo? Ó, vou pegar essa primeira equação. 2x menos 3y mais 5 é igual a zero. Vou escrever ela da forma reduzida. Ó. A forma reduzida sempre tem um y do lado de cá sozinho. Então, vou deixar menos 3y igual. Aí eu passo esse 2x para o outro lado, menos 2x. E eu passo esse 5 menos 5, né? Mais 5 passa menos 5. E o mais 2 passa menos 2. Ok. Agora eu vou dividir todo mundo aqui por menos 1, que está todo mundo negativo, né? Dividido por menos 1, multiplicando, né? Por menos 1, podia ser dividindo também. A gente troca o sinal de todo mundo, ó. Esse cara é menos, ficou mais. Esse é menos, ficou mais. E esse é menos, ficou mais, certo? Na equação reduzida da reta, esse y aqui fica sozinho, né? Aqui tem um 3. Então, para eliminar isso aqui, esse 3 daqui, eu divido toda a equação por 3. Eu dividindo aqui por 3, aí eu corto 3 dividido por 3 dá 1, então fica 1y. 2 dividido por 3 não dá exato, então deixa na forma de fração. Se acostuma a deixar na forma de fração, certo? Isso aqui vai ser bem comum. Mas 5 dividido por 3 não dá exato, então a gente deixa na forma de fração. Ok, já está na forma reduzida. Agora vamos transformar a outra na forma reduzida. Ó. Vou até recopiar. 4x menos 6y menos 1 igual a zero. Eu vou fazer o quê? A mesma coisa. Vou deixar o y do lado de cá sozinho, menos 6y, e vou passar o resto para o outro lado. Ó. Esse 4x vai menos 4x, e esse menos 1 vai mais 1, certo? Agora, como esse y aqui está negativo, sempre que esse y estiver negativo, você multiplica por menos 1. Ó. Vou multiplicar por menos 1, trocando sinal todo mundo. Então, vai ficar 6y, né? Trocando sinal, ó, 4x, e esse cara aqui vai ficar menos 1, ok? E agora, professor, eu vou dividir isso aqui por 6. Por quê, professor? Lembra que aqui eu dividi por 3, porque aqui tinha um 3, ó, do lado desse y. Aqui eu vou dividir por 6, porque aqui tem um 6 do lado do y. Porque 6 dividido por 6 dá 1. Aí ficaria 1y, certo? A equação reduzida da reta, esse y fica sozinho. É como se tivesse um 1 aqui, né? A gente sabe que tem um 1, mas aí fala sozinho, certo? Agora, 4 dividido por 6 não é exato. 4 dividido por 6, eu boto 4 sobre 6. E 1 dividido por 6 vai ficar 1 sobre 6, não é exato. Tudo bem até aqui? Gente, eu tenho aqui as duas equações reduzidas da reta, sendo que você pode cair numa pegadinha aqui, ó. Aqui essa fração dá para simplificar. Você concorda com isso? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Y é igual. O 4 e o 6 são divisíveis por 2. Então 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. X. Aí vou repetir o resto, né? Menos 1 sobre 6. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. Olha, o coeficiente... Tá aqui de cor diferente. O coeficiente angular dessa primeira é quanto? É o cara que está na frente do x ao quadrado, ó. 2 terços. E qual é o coeficiente angular nessa daqui, ó? Coeficiente angular 2. Seria também o quê? 2 terços. E a gente viu que o linear, ó, é esse, e nesse aqui é esse, eles são diferentes, né? 5 sobre 3 e menos 1 sobre 6. Então, o que é que isso nos gera? Aí você tem que lembrar dessa teoria, ó. Quando os coeficientes angulares são iguais e os lineares são diferentes, as retas são paralelas. Então, você vem aqui, ó. As retas, ele quer que eu diga, né? A posição relativa. As retas são paralelas. É isso que ele queria, certo? Entenderam a lógica aqui? Vamos fazer a questão 2? Agora vamos dar uma olhadinha nessa questão 2, ó. Determine a equação reduzida da reta que passa pelo ponto 2, 4 e é perpendicular a essa equação da reta aqui, ou seja, a essa reta. Então, olha, muito importante aqui, ó. Eu quero a equação da reta que é perpendicular a essa reta e passa por esse ponto. Então, primeiro passo para encontrar essa equação da reta é encontrar o coeficiente angular. Mas lembrando, se essas retas são perpendiculares, ou seja, eu tenho aquela formulazinha, né? Ó, essa formulazinha, ó.
Se eu tenho o coeficiente angular de uma, eu acho da outra, concorda? Então, vou primeiro encontrar o coeficiente angular dessa daqui, ó, certo? É só jogar na fórmula que eu encontro da outra, já que elas são perpendiculares, eu posso usar aquela fórmula que eu mostrei agora. Então, vamos lá. Primeiro passo, fazer a equação reduzida da reta. Lembra que a gente fez nas outras também, ó? Então, vou recopiar aqui 2x mais 3y menos 1 igual a zero. E agora, ó, o que é que eu vou fazer? Vou isolar esse y. Mesma coisa que eu fiz na questão anterior. 3y é igual, eu passo tudo para o outro lado, ó, menos 2x e passo 1 mais 1, certo? E agora, professor? Vou dividir todo mundo por 3, porque tem esse 3 aqui, ó. Eu quero que fique só o y. Então, vou dividir isso aqui por 3. Dividindo 3 dividido por 3 dá 1. Aí fica 1y, tá vendo? Igual, 2 não é divisível por 3, então fica menos 2 sobre 3x. E esse 1 também não é divisível por 3, não dá exato. Então, dividido por 3, você deixa assim 1 sobre 3, se acostume a trabalhar com fração, certo? Bom, professor, e aí? Gente, qual o coeficiente angular dessa equação da reta? Menos 2 terços, ó. Coeficiente angular dessa daqui é menos 2 terços. Ok, professor, e aí? Se eu tenho um coeficiente angular de uma, eu encontro da outra. Por quê? Coeficiente angular 1 de uma equação qualquer é igual a menos 1 sobre m2. Lembra da fórmula? A fórmula a gente só pode usar por causa dessa palavra aqui, ó. Essas retas são perpendiculares, certo? Não esqueça disso. Geralmente, quando ele fala reta perpendicular, tu vai ter que usar essa fórmula, não tem para onde correr. E aí, você já tem um coeficiente angular, substitui aqui e vai encontrar o outro. Então, vamos lá. M1, tanto faz esse M1 e M2, certo? Ah, é a primeira, tem que ser 1. Não. Se eu tenho um coeficiente, aí eu boto aqui, ó, eu encontro o outro, né? É menos 1 sobre menos 2 terços. Tranquilo até aqui? E aí, professor, o que é que eu faço agora? Lembra? Divisão de fração. Professor, aqui não é fração, não. Esse 1 é a mesma coisa de ser 1 sobre 1. Divisão de fração, a gente pega a primeira fração e divide pela segunda invertida. Então, vai ficar menos 1 sobre 1, certo? Esse 1 eu botei, vezes a segunda invertida, vezes menos 3 sobre 2. Não é 2 sobre 3? Então, fica 3 sobre 2. Aí, você faz aqui jogo de sinal, ó. Menos vezes menos dá mais. De cima com de cima, 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 2 dá 2. Então, 3 sobre 2 é o coeficiente da outra equação, certo? Então, primeiro passo é achar o coeficiente. Bom, agora que eu já tenho o coeficiente angular, eu estou falando coeficiente, se eu falei coeficiente direto, é coeficiente angular, certo? Que é melhor de falar, que tem um coeficiente linear, né? Então, já que eu tenho o coeficiente angular, aí eu venho para a equação reduzida da reta, ó, mx mais n, e m é quem? M é o coeficiente angular. N é o linear. Eu já tenho um angular. Professor, e para que serve esse ponto? Você vai entender agora. Com esse ponto, a gente vai encontrar, ó, lembrando que é o x e aqui é o y, né? Com esse ponto, a gente vai encontrar o coeficiente angular. Porque você pode ver que quando eu substituo o y por 4, lembra que o y é 4? Coeficiente angular é quanto? 3 sobre 2. Vezes x, o x é quanto? X é 2, ó. X é 2. Aí vem aqui, vezes 2, mais n, sobrou só o n, tá vendo? Como sobrou só o n na equação, eu vou encontrar o coeficiente linear. Lembrando, se eu pego 3, multiplico por 2, depois divido por 2, eu posso simplesmente cortar esse 2 com esse 2, certo? Aí sobrou o quê? 4 é igual a 3 mais n. Passa esse 3 para o outro lado subtraindo. 4 menos 3 é igual a n, certo? Que é coeficiente linear. 4 menos 3, 1. 1 igual a n. E aí, professor, o que é que eu faço agora? Já que eu encontrei o coeficiente linear e eu tenho o angular, é só a gente escrever a equação geral da reta. Eu quero a equação, determina a equação reduzida da reta. Então, quero a equação reduzida. Então, vamos lá. Y, vou reescrever, vou ser bem metódico. Y é igual a mx mais n. Eu não tenho m, o m é quanto? Que eu encontrei ali, 3 sobre 2. 3 sobre 2. E não encontrei o n, que é o coeficiente linear, então o angular, 3 sobre 2. Mais o linear que deu 1. Então, essa é a questão, essa é a resposta da questão. Eu queria
a equação da reta, né, que passa por esse ponto e é perpendicular a essa reta. Vou tirar aqui um pouquinho o zoom, você dá o print e até uma próxima videoaula. Obrigado.